Bom dia a todos. Bom dia. Nossa, vocês estão dormindo? Bom dia. Bom dia. Quem fala mais baixo vai ter que vir aqui na frente me ajudar. Bom dia. Bom dia. Vamos dar início à nossa palestra sobre oratória. É um prazer imenso estar aqui. Janete, muito obrigado. A Gered também te deixa nosso agradecimento pelas escolas do Estado. Eu gostaria de saber quem é do município aqui, levanta a mão. Estuda no município. Escolas municipais. Escolas municipais. Oitavos e nonos anos. Tá. Do Estado, ensino médio. Muito bem. Preciso ter mais um pouco de clareza. Me apresentando, me chamo Luiz, tenho 33 anos. Sou presidente subsequente da JCI para o ano de 2026. Fui eleito ano passado para o ano de 2026 como presidente. Estou cursando comércio exterior no Univille, tenho formação em oratória e debate pela Academia Ministerial no Equador. Eu morei 4 anos no Equador e lá foi onde que eu comecei a me desenvolver com oratória. Fui campeão nacional de debate pela JCI Manta, no Equador. A Camila comentou que nós temos os debates, né? Temos os concursos, tanto de debate quanto de oratória. Então eu me desafiei lá e acabei ficando campeão nacional de debate em espanhol, que para mim foi um desafio muito grande, porque tu debater por uma língua que não é a tua é muito difícil, porque no debate as pessoas pegam cada detalhe que tu deixa passar e usa contra você. Então isso para mim foi um orgulho muito grande que eu tenho no meu currículo. E também fui vice-campeão nacional do concurso de oratória também no Equador. Voltei para o Brasil no ano de 2022 e desde lá eu comecei a participar da JCI Jaraguá do Sul. Antes eu participava da JCI Manta, que é lá no Equador, de transferência. Por isso que aqui entra a área de internacionalismo que a Camila falou. Nós morávamos fora, conhecemos a JCI no Equador e viemos para o Brasil para participar aqui também. Então, aqui hoje eu tenho uma empresa, sou proprietário da empresa MP Soluções Flexográficas. Alguém sabe o que é flexografia aqui? Não? Flexografia é a área que trabalha com a indústria gráfica. Ela é uma área muito nichada, onde faz, sabe aqueles rótulos de etiquetas de vinhos, cervejas, conservas de pepino, aquelas etiquetas lá. Quando vocês olhar aquela etiqueta, vocês vão lembrar de mim. E eu sou sócio proprietário da empresa Módulo Máquinas Gráficas. Eu fabrico máquinas também. Então, eu dou assistência técnica e as fabrico. Durante a palestra, a gente vai ter alguns combinados. Vocês vão me ajudar a conduzir a palestra também aqui. Já fizeram algumas dinâmicas. Então eu não estava brincando quando eu falei ali atrás, não sei quem foi que se assustou. Eu não estava brincando quando eu falei que vocês vão me ajudar. A gente vai respeitar os colegas que vêm aqui à frente, beleza? A gente vai aplaudir no final das apresentações, toda apresentação que tiver aqui a gente vai aplaudir. Por quê? Porque a gente vai treinar os aplausos, tanto para quem está aplaudindo, tanto para quem está recebendo os aplausos. Combinado? Vamos treinar, todo mundo aplaudindo. Muito bem. Agora eu vou ensinar uma palma diferente para vocês. Preciso que só os membros da JCI batam a palma. Espera aí. Vou ajudar. Vai. Então no final vocês vão diminuir o ritmo das palmas. Vamos tentar? 1, 2, 3, vai! A gente faz as palmas assim para nós entrarmos em uma mesma sintonia ao final das palmas, para todo mundo terminar junto. Combinado? E receber os aplausos. Quem está aqui à frente vai receber os aplausos. Aplausos, por favor. Deixar a pessoa bater palma para vocês, vocês vão sair. Vocês vão ficar ali, olhando para todo mundo e recebendo a palma e fazendo os cumprimentos. Estamos combinados? Beleza. Sim? Sim. Tá no jeito que vocês estão assim, se fala. Como funciona o concurso de oratória? Eu vou explicar um pouco do concurso para vocês, né? Ele é dividido em 4 fases. A primeira fase é a etapa escolar, que é a que vocês estão agora. Vocês vão disputar dentro da escola de vocês contra os coleguinhas de vocês. Beleza? A escola vai tirar um campeão, um representante. Esse representante é para a etapa municipal, que é aqui em Jaraguá do Sul. Então, cada escola tem um representante. No município são 20. São 20 e no estado são 5 escolas.
Então, cada escola tem seu representante, a gente vai fazer um concurso, vai fazer 2 semifinais para o município e uma final para o estado. E depois uma final para o município. E aí vai sair o campeão do município e do estado. Ok? De oratória. O que eu ganho com isso? O município, primeiro e segundo colocado, vai ganhar um curso gratuito de inglês da Garrett, completo, de 2 anos, primeiro e segundo colocado, e o estado também, primeiro e segundo colocado, ganha 50% de bolsa em qualquer curso que temos aqui na Católica. Então a Católica e a Garrett é um parceiro nosso, e são parceiros nossos, e elas se predispuseram a dar esses cursos para vocês. Então, aproveitem. A terceira fase é a etapa regional, que vai ser em Floripa. Vai ser em Florianópolis, possivelmente na Câmara de Deputados lá. E ano passado a gente conseguiu chegar até a etapa nacional, que foi maravilha ano passado, né? E a menina do município, que é a Maria Eduarda, ela ficou campeã da etapa regional. E a Evelyn Radassa, que é da Escola Leandro Borges, que é do estado, ela ficou em segundo colocado no regional. Então nós tínhamos 2 ótimas competidoras ano passado que levaram a JCI à frente. A Maria Eduarda Marcelai chegou até a etapa nacional, que ano passado foi em Maravilha, esse ano em Chapecó, e ela acabou ficando em 4º colocado, foi, né, por 1/10. É muito apertada a pontuação. Luiz, vai ter algum custo? Não. A JCI ela arca com todos os custos dessas etapas. Temos a parceria também com o município, né, e com algumas empresas que nos ajudam, que nós pagamos toda a parte de hotel, alimentação, transporte, para que vocês possam ter o melhor conforto possível para se preparar para o concurso. Então, é do nosso interesse também que vocês se preparem e que vocês vençam. Combinado até aqui? Entendido? Qualquer dúvida que vocês tiverem, levanta a mão e pergunta. Qualquer momento. Depois eu vou falar sobre o tema, tá? Logo vamos chegar no tema. Agora eu pergunto para vocês, o que é oratória? Levantem a mão e falem. O que é oratória, gente? É uma habilidade para saber falar em público. Muito bem, o que mais? Ela é a arte de falar em público. É a habilidade de conseguir falar com as pessoas e ver o seu desenvolvimento na comunicação. Comunicação. Muito bem. A arte de contar histórias e a arte de vender ideias e emoções. Dentro do meu trabalho, a Camila falou que eu trabalho com oratória. Eu não trabalho ensinando oratória. Isso eu faço porque eu amo, porque eu gosto. Eu trabalho com oratória na parte de vendas. Então, único e exclusivamente que eu fiz os cursos de oratória, eu me aperfeiçoei nisso por conta das vendas. Porque eu vendia equipamentos muito caros, quando eu morava fora do país, e eu tinha que ter uma oratória muito afinada para falar com os meus clientes. Então, se eu não tivesse essa oratória muito afinada, eu não conseguiria ter essa comunicação assertiva com eles. Então, foi por isso que eu entrei nessa parte de oratória. Eu ficava muito nervoso antes, quando eu ia conversar, eu ia falar em alguma reunião, que eu ficava tremendo a perna. Tipo, eu sentava na cadeira e ficava com a perna assim. E aí as pessoas que estavam negociando comigo percebiam que minha perna ficava assim. Aí o meu sócio falou assim, Luiz, vamos fazer um acordo? Eu falei, fala. Quando você sentar, você cruza a perna. Daí eu passei a cruzar a perna quando eu sento para conversar com as pessoas para fazer esse tipo de negociação, não treme mais a perna, acabou o problema. São técnicas que você vai aprendendo e aprimorando para que as pessoas não percebam o seu nervosismo. Ficar nervoso é normal, só que você tem que aprender a controlar esse nervosismo. A gente vai falar de tudo isso hoje. Quais são as vantagens de ter um laboratório? Maior capacidade. Você quer ser do LED também, será? Não. Maior capacidade de influência, melhor autoconfiança, facilidade para se destacar profissionalmente, habilidade para liderar e inspirar, comunicação mais eficaz no dia a dia. A comunicação ela é tudo. Hoje você se vende. Hoje você está se vendendo a cada dia. Todo mundo concorda com isso? Não. Vocês estão se vendendo? Uma entrevista de emprego, você não está se vendendo? Você não tem que falar bem para a pessoa que está ali, demonstrar o teu conhecimento para poder conseguir aquele determinado trabalho? Sim, não? Então você está se vendendo.
Melhora a autoconfiança. Quando você consegue melhorar a sua fala em público, não significa que você todo dia tem que falar em público. Não. Mas quando você tiver, por exemplo, um trabalho dentro da escola que apresentar, a sua nota vai melhorar porque você apresentou melhor. Concordam? Quem aqui é tímido em falar em público? Tem essa dificuldade? Muito bem. É vocês mesmo que eu quero. O oratório é um dom? Sim ou não? Não? O oratório não é um dom. Você aperfeiçoa ela. Imagina o Luiz que está aqui do meu lado esquerdo e o Luiz que está aqui do meu lado direito. O Luiz que está aqui do meu lado esquerdo, ele nasceu numa família que trabalha com telecomunicação, ou melhor, trabalha na televisão, que é radialista, que trabalha no rádio, enfim. Ela está vivenciando isso no dia a dia dela. Ela vai crescer com isso e possivelmente, isso não é uma obrigação, uma lei, mas possivelmente essa pessoa vai dominar a oratória, porque ela está vivenciando isso. Agora imagina o Luiz, que está aqui, que nasceu no Mato Grosso do Sul, nasceu numa fazenda, lá no meio do mato, perto das onças, perto dos bois, dos porcos, enfim. E ele cresceu. Só que ele não teve nenhum contato com a oratória. Ele era um cara muito tímido, que mal e mal falava para uma pessoa, imagina para várias. Qual dos dois que vai ter uma predisposição a falar melhor em público? O Luiz da esquerda ou o Luiz da direita? O Luiz da esquerda. Então a oratória não é um dom. Você aprende e você aperfeiçoa ela. Todo mundo concorda com isso? Beleza. Aqui nós temos os tipos de oradores. Aqui cada um vai se identificar com o tipo. É bem importante isso aqui, porque depois vocês vão fazer um exercício e a gente vai ver o que mais predomina em um e outro. Beleza? Temos o orador reservado, que ele fala somente o essencial e está sendo seguro. É aquele cara que é difícil você tirar uma palavra da boca dele. Imagina um grupo de pessoas onde tem 5 colegas conversando. E estão falando sobre futebol. Então, uma pessoa que odeia futebol no meio, está ali pela amizade. E eles estão conversando sobre futebol e essa pessoa está quieta. Aí chega uma pessoa externa e fala para eles assim, viu, você fez aquela tarefa de matemática sobre a fórmula de Bhaskara? Aí ela fala assim, eu estou com dúvida, não sei o que é. Aquela pessoa que está ali quieta, que não falou nada sobre futebol, ele fala, eu sei, Bhaskara é isso. É aquele cara que é mais reservado, aquela pessoa mais tranquila, que é difícil tirar a informação se você não perguntar. Alguém se identifica com esse orador? Ok, alguém mais? Levante a mão assim. Aí, muito bem. O agressivo é aquele cara que mais chama atenção. Aquele cara, quando ele está falando, ele fala alto, ele gesticula, ele fala com as pessoas se não estão muito alto, ele chama a atenção delas de qualquer maneira, mas ele chama a atenção. Alguém? Muito bem. Temos o simpático, que é aquela pessoa que está sempre sorrindo, sempre alegre, que ela fala com uma voz mais suave, com mais calma, com um pouquinho mais de amor nas palavras. Alguém se identifica com isso? A Janete? Quem mais? E tem o prático. O prático, ele é muito parecido com o reservado, mas ele é mais pontual ainda. O reservado, ele tem um pouquinho de timidez. O prático, ele é muito tímido, só que ele é mais preciso do que o reservado. Ele vai falar da fórmula de Bhaskara e vai ensinar para o cara como é que faz ainda. Então é aquele cara mais direto ainda. Alguém? Muito bem. Até ruim. Aí a gente vai partir para o storytelling. Alguém sabe o que é o storytelling? Já ouviu falar? Não? Storytelling, ele é a arte de contar histórias. Isso aqui é muito utilizado por políticos, grandes empresários. Como é que eles fazem? Quando eu tenho um objetivo de vender alguma coisa ou transmitir uma mensagem, a maneira mais fácil que tem é contando uma história. Por exemplo, se eu quero falar para vocês, vender esse passador de slide para vocês. Se eu chegar para vocês e falar assim, gente, alguém aqui quer comprar um passador de slide? Dificilmente alguém vai querer comprar um passador de slide, porque eu estou só vendendo um passador de slide. Agora, se eu chego para vocês e falo, pessoal, imaginem vocês se tornando um palestrante. Lá no ano de 2030, participando da JCI.
Como é que você nome? Amanda. Amanda virou uma palestrante na JCI, ela dá palestra de oratória, de finanças, enfim. Amanda, quando você vai dar a sua palestra, imagine que toda vez você tem que ficar, seu Murilo, passa o próximo slide. Não passa, não passa. Imagine que toda vez você tem que pedir para a pessoa estar passando o seu próximo slide. Amanda, eu tenho aqui um passador de slide para você, para que você não precise ficar fazendo isso. Olha que prática. Você consegue passar o slide apenas explicando uma técnica. Você quer comprar? Muda a perspectiva da pessoa que vai receber esse produto. Não muda? Porque eu contei uma história, o porquê que ela tem que comprar aquilo. O discurso é a mesma coisa. Vocês vão estruturar, depois a gente vai falar da estrutura do discurso, vocês vão estruturar o discurso de vocês. Não era para passar. Aí. Vocês vão estruturar o discurso de vocês. Vão escrever ele com as palavras de vocês, é o que vocês sentem no coração. Por quê? Vocês vão, obviamente, estudar o tema antes, para poder aprender sobre o tema, e vai trazer isso para os dias atuais, trazendo o storytelling nele. Beleza? Já a gente vai chegar nisso ali. Eu preciso de 5 voluntários aqui à frente. Vem. Só que é mais alto, não fica muito perto. Tá. Temos 5 voluntários. Vamos deixar um pouquinho mais legal. Mais 3. Vem. Pode vir quem levantou a mão, uns 4, não tem problema. Depois eu vou escolher a dele. Muito bem. Vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou dar uma palavra para cada um e vocês vão ter que inventar uma história com essa palavra. Mas como é que funciona? Não pode ser uma história sem pé, sem cabeça. Uma historinha vai ter uma... 3, 6, 9... Tá, cada um vai ter 45 segundos. Cronometrista? Vai ter 45. A gente tem a plaquinha ali, ó, tem o sininho. Quando acabar, o Murilo vai tocar o sininho para vocês. E aí, o próximo vai ter uma outra palavra. Você vai ter que inventar a história dela com essa palavra. Beleza? E aí você vai ter uma palavra, vai inventar a história dela, sem perder o contexto da primeira história. Então quem ficar por último vai ter um desafio bem grande. Beleza? Me ajudem com palavras aleatórias. Papel. Papel. Tesoura. Paquímetro. Paquímetro. Paquímetro é para medir peça. Uma régua. Não, muda a palavra, muito difícil. Cabo. Régua. Você só falou só da escola. Tábua. Câmera. Vassoura? Quem falou vassoura? Vassoura. Gravem as palavras. Vassoura. Caixa de som. Caixa de som. Caixa de som. Árvore. Paçoca. Árvore. Paçoca. Cristiano Ronaldo. Pronto. Vamos começar? Vamos começar por ti. Entendeu, né? 45 segundos vai criar qualquer história. Não precisa ser alguma coisa que aconteceu, ou pode ser algo que aconteceu também. É na tua vida. Eu vou criar uma história para tentar, tipo, dar um papel para a gente entender o papel ou só... Você pode fazer o que você quiser. A palavra papel tem que estar no meio da história. Beleza? 45 segundos. Aí quando você terminar, passa o microfone e cada um vai falando e emendando a tua história. 45 segundos para criar a história? Tu vai começar a falar, quando der 45, o Murilo toca o sino, e aí tu passa o microfone e depois ele continua. Tá. Luiz, conectar as histórias. Tem que conectar as histórias, né? Não é uma história sem fazer. Ele vai conversar, tu vai conectar a história dele com outra palavra. Aí você vai vir aqui à frente e você vai falar aqui na frente, porque a gente está treinando. Beleza? Tá. Passou o microfone na minha frente, pode começar a hora que você quiser. Bom dia a todos, me chamo Jonathan. Agora eu vou começar a falar de papel. Desculpa, Jonathan. Todos se apresentam. Todos combinados? As pessoas se apresentam antes de falar, que nem tu fez. Continua, você fez certo. Tá. Pode começar de novo? Pode começar de novo. Bom dia a todos.
Tá funcionando? Tá funcionando, Tá tá certinho. Bom dia a todos, me chamo Jonathan e agora eu irei falar para vocês sobre papel. Papel tem várias funções. Papel tem como você escrever, marcar, fazer moldes. Que moldes? Você pode fazer... esqueci o nome da palavra agora. Origami. É isso, origami. Origamis. Vamos ver, você está que nem nós, estamos numa palestra e ele está falando algo de importante. Você irá marcar aonde? No papel. Vai, passa o microfone. Bom dia a todos, me chamo Guilherme. Vou continuar a história do Jonathan utilizando a tesoura. Então, como ele mesmo disse, para fazer origamis você pode utilizar a tesoura para fazer os recortes e também vai que você precisa cortar o papel para, vamos dizer, colar algum bilhete. Basicamente isso. Muito bem. Próximo. Muito prazer, meu nome é Yuri. Eu vim falando sobre a régua. Bem, o que você vai usar a régua no seu dia a dia? Bem, a régua é muito essencial em muitas partes da sua vida, tanto para medir alguma coisa, para uma peça de roupa, por mais que não pareça. Bem, a régua, por exemplo, do papel. Você pode usar a régua para medir como você fazer origami e as partes que você usar, já que você não tem muito bom com memória. E a régua pode usar tanto dedinho aqui na estrutura, que provavelmente vou usar um tipo de régua para fazer a estrutura, os medimentos certos. Bom dia a todos, meu nome é Eric e eu vim falar aqui sobre tábuas. Tábuas não são nada além de papel, são apenas um pouco mais grossas. Lembrando que o papel pode ser medido, o papel pode ser cortado, o papel pode ser moldado, marcado, pode ser, tudo pode acontecer com o papel. É uma ideia, o papel é uma ideia. E a tábua, ela ajuda nessa ideia, ela é a fonte dessa ideia, ela é a origem daquilo. Ela é simplesmente o começo. A tábua, ela também pode ser medida, pode ser usada para construir coisas, pode ser essa estrutura, esse auditório que a gente está aqui agora. A tábua também pode ser tudo. Bom dia a todos, meu nome é Pedro. Eu vou falar sobre a câmera. A câmera a gente pode usar de várias formas para gravar, tirar fotos, sobre tudo que está acontecendo no nosso dia a dia. Tipo, hoje a gente está num auditório, numa palestra, as pessoas podem ficar tirando fotos para registrar o momento e ficar cada vez mais interessante para postar um aplicativo ou alguma coisa. E se não fosse a câmera, não tinha várias histórias para contar, porque não é só falas que tem histórias, tem também por fotos, por essas coisas, e tem vários motivos de funcionar a câmera. Bom dia, meu nome é Nicolas, eu vou falar sobre a vassoura. A vassoura, como eles falaram, é a tesoura para cortar o papel, pode ser usada para varrer e a câmera pode ser usada para gravar, não sei. Bom dia, meu nome é Helena e hoje eu vim explicar sobre a caixa de som. Tudo que eles disseram pode estar interligado com uma caixa de som, até o mais estranho que seja. Um papel para anotar uma música que vai passar numa caixa de som logo agora. Uma tesoura para cortar o próprio papel que vai estar na música. Uma tábua que pode ser medida, pode se ajudar para fazer a medida de uma caixa de som junto com uma régua. Tudo pode estar interligado. Você apenas precisa pensar. Pode tudo se causar, pode ter uma cadeira para virar uma caixa de som. Tudo está tudo interligado, mesmo que não seja perceptível. Prazer, eu sou Eduardo. E assim, a árvore, ela por conta da árvore, ela pode muito bem simplesmente dar origem ao papel. E para o papel, a tesoura vai servir, a régua, a tábua vem da árvore, que é gerada da madeira da árvore. E ela gera o oxigênio, que foi usado para poder o ser humano criar a caixa de som, a câmera, entre outras coisas. Bom dia a todos, meu nome é Raíssa. E bom, como vocês perceberam, eles usaram muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Situações que a gente passa e que talvez a gente precise de uma tesoura, de um papel, por aí vai. A paçoca, ela pode te ajudar no dia a dia,
Por quê? Muitos de vocês provavelmente já passaram por aquela situação de eu saí de casa, nossa, eu tô com uma fome, eu preciso comer pelo menos alguma coisa. A paçoca vai te ajudar, tá? Só pra vocês saberem. Bom dia, me chamo Yasmin. Eu quero falar uma coisa específica. Se um dia vocês estivessem passeando na rua comendo uma paçoca e do nada vissem o Cristiano Ronaldo, o que vocês fariam? Um papel pode ajudar. Pede um autógrafo, uma câmera. Você registra uma foto desse momento. Como é que é a palma? Volta. Nós vamos fazer de novo porque não saiu do jeito que eu queria. Agora vocês vão ver como é que vai ficar mais fácil. Vai aumentar um pouquinho a régua. Agora a gente vai ter de 30 a 45 segundos. Não pode parar antes dos 30. Quando der 30 segundos, o Murilo vai levantar a placa. Cadê a placa dos 30? Olha lá, ó. Placa dos 30 segundos. Aí, a partir dos 30 segundos, você pode parar no momento que você quiser. Mas tem que ir até os 30. Beleza? Eu vou trocar as palavras. Vai vir as palavras que eu venho na minha cabeça agora. Só que é o seguinte. Vocês não vão falar o que é essa palavra. Não vamos descrever ela. Você vai contar uma história com a palavra. Por exemplo, copo. Eu estava um dia na minha casa. Quer fazer um exemplo comigo, você e a Camila? Pode ser? Vem os três aqui. Vai, escolha 3 palavras você. Papagaio. Papagaio. Floresta. Navio. Calma aí. Por isso. Papagaio e. Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte. Aqui Napoleão Bonaparte, ó. Tá vendo? Napoleão Bonaparte. Não, tá. Tu? Papagaio e eu? Por isso. Por isso? Deixaram mais aqui também, que vinha lá. Tá. Vai funcionar da seguinte maneira. Esse negócio na minha cara. Ó. Eu sou ouriço, né? Eu sou horrível para lembrar as coisas. Bom, pessoal, bom dia. Me chamo Luiz, sou de Jaraguá do Sul. E hoje eu vou contar uma história para vocês que um dia eu estava andando na Mata Atlântica e eu estava lá pescando. Eu adoro pescar. Eu tenho barco, eu tenho caminhonete, eu levo o barco para pescar e tudo. E um dia eu estava andando naquela mata e eu acabei me dando de frente com uma girafa. Aí a girafa falava. Ela falava para mim que ela estava perdida. Só que eu tinha que olhar para ela para cima. Aí quando eu estava conversando com ela olhando para cima, ela falando que estava perdida, eu tropecei no ouriço. Aí eu caí no chão, quebrei meu braço. Quando eu fui sair correndo da floresta, porque eu vi um leão que estava correndo atrás de mim. Esse leão estava correndo atrás de mim. Quando eu fui para sair da floresta, dei de cara com o jacaré. Caí num lago lá cheio de jacaré. E aí... O Luiz disse que ele é da JCI, que ele estava na Mata Atlântica, mas ele esqueceu de contar para vocês quem estava junto com ele. Vocês acreditam que Napoleão Bonaparte saiu de dentro dos livros e estava visitando a Mata Atlântica? Veio da Europa para conhecer a nossa floresta. Por isso ele encontrou girafa, jacaré, ouriço e tudo isso. Para quê? Para poder transmitir toda a história para os alunos que estão aqui hoje no treinamento de oratória. O que vocês querem saber mais sobre Napoleão Bonaparte? Que tal perguntar para ele? É a oportunidade de que, uma maneira, um animal que pode se comunicar muito bem conosco, que repete palavras, que nos ensina de uma maneira criativa e que pode nos transmitir ainda mais conhecimento. E aí, Napoleão Bonaparte estava lá, encontrou esse ouriço, essa girafa, por incrível que pareça, na Mata Atlântica. Uma girafa. Mas é porque ali era uma Mata Atlântica diferenciada. Porém, quando ele estava andando ali com o ouriço, com a girafa, ele se deparou com o papagaio. Gente, esse papagaio sabia tudo sobre aquele território. Ele falou: Napoleão, eu vou te ajudar a desbravar essa Mata Atlântica. Vou te ajudar a conhecer um novo território, para que você cada vez mais possa explorar essa mata
e possa trazer mais pessoas para poder morar nesse lugar. Ótimo, palmas. Entendeu? Tem que ter fim. Não. Então só vai. Vai entendendo a história. Vamos ver se vai ficar mais fácil. Vem aqui. Calma, eu vou te falar pra falar. Tênis. Ping-pong. Leão. Messi. Luciano Huck. Avião. Helicóptero. Tomada. Lagartixa. Hino nacional. Não, agora não precisa nem apresentar. Começa a história e aí cada um vai conectando com a história. Mas se quiser, eu vou só. Ah, tá. Não, um dia desses, eu ia 100%, né? E, cara, eu vesti minha roupa, fiquei tudo bonitinho. E na hora que eu fui pro centro, eu tava indo pro shopping. Tava indo no shopping. Tipo, acabou de lançar um filme no cinema, cara. Eu fui subir, comprei minha pipoquinha, meu refrigerante. Eu fui subir as escadas. Comecei a subir, meu Deus do céu. Eu pensei no cadarço do meu tênis, tava desamarrado. Eu pensei, pensa a vergonha que eu passei naquele cinema, cara. Comecei, todo mundo começou a levar. No palco, assim, ó, subindo, tropecei. Também, eu desorientado, né? Fui lá e... Não, tu pode continuar, olha em cima. Ah, tá. Agora vai. Então, eu sou ping-pong, né? Daí, imagina se meu cadastro tivesse desamarrado no ping-pong. O que vergonha que eu passaria, pois eu ia ter que bater na raquete, ia cair e provavelmente eu ia perder o ponto. Tipo assim, vamos dizer que eu tava lá, jogando, eu vou lá, rebato. Daí o cara faz um corte, né? Que eu vou utilizar corte, porque eu sou da parte do vôlei, que eu não sei muito sobre o ping-pong. E daí ele vai lá, vai receber ali, e vai lá e cai, porque o cara está amarrado. Imagina quanta gente na plateia está assistindo ele, fazendo ele passar essa vergonha. Nossa, imagina que vergonha. Ainda mesmo no cinema. E que filme dá bastante no cinema? Nossa, muito legal e interessante. Um leão. Agora me diz, que filme de leão? Estava num zoológico em plena noite. Que interessante. Um leão que sabia falar e jogava ping-pong. Bem aleatório, mas isso que chama o público, isso que dá vontade de assistir. Que coisa aleatória, nossa, como será que eles inventaram isso? Isso que é a versão do filme mais, como posso dizer, que te vai chamar a atenção, que é uma coisa aleatória que você não está acostumado a ver. Bem, eu acho que ele se esqueceu de alguma coisa. Eu me lembro que naquele filme, eu estava junto com todos eles. A gente foi assistir um filme sobre o leão e tropeçaram, aconteceu. Mas naquele filme tinha um personagem que não estava no roteiro dele. O Messi. O Messi aparecia do nada. E o que ele fez no leão? Ele driblou o leão, fez uma caneta no leão e no fim marcou um gol. Sim, um leão que sabe jogar ping-pong, ele sabe estar no zoológico e, além do mais, sabia jogar futebol. É um leão incrível. Mas o Messi tinha mais uma participação naquele filme. Ele, além de jogar muita bola, com as duas pernas, honestamente, ele também ia junto com o leão em outro lugar. E esse lugar não era nada mais, nada menos que... Eu estava andando na rua e eu encontrei Nada mais, nada menos que o leão e o Messi ficaram em um lugar. Lembra do teu lugar. Eles foram num palco que tinha um show do Luciano Huck. Eles ficaram lá sentados, ouvindo o show, só que eles não estavam gostando da palestra. O Messi e o Leão, eles saíram na rua. Só que o Leão, ele ficou descontrolado e começou a atacar as pessoas. O Messi tentou parar ele, só que ele era muito baixo. E ele não conseguiu parar o Leão. O Leão foi atrás do Messi e o Messi saiu correndo, pulou o muro, entrou na casa e estava cheio de cachorro. Começaram a morder o Messi e a dona da casa era uma velha. Ela não conseguia parar os cachorros. Os cachorros começaram a morder o Messi e o Leão, ele não conseguiu pular o muro. O Messi ficou caído no chão, todo acabado.
Daí os cachorros eles já tinham parado de comer o Messi, porque ele já estava todo sangrando lá, não tinha mais nada lá. Daí os cachorros saíram de lá. Pelo amor de Deus. E como não tinha médico naquela cidade, ele pegou um avião e foi para outro país. E nesse país tinham muitos médicos lá, ajudaram ele. E o Messi foi para um jogo da Copa, que estava no ano 2026. E começou a jogar bola e o Leão estava junto. Ele entrou no avião pela carga, ele se encheu de bala. O Leão, ele quase derrubou o avião, mas Messi chegou bem. Pra Argentina. Daí o Leão ficou furioso, começou a atacar o Messi igual um louco e o Messi morreu. Daí o Luciano Huck, como um bom amigo pro Messi, pegou um helicóptero. Como um bom amigo pro Messi, ele pegou um helicóptero e foi visitar o túmulo do Messi. Daí ele foi lá, visitou o túmulo do Messi. Todo mundo tava tão triste lá, chorando igual uns loucos. Daí o Luciano Huck viu o horário, disse que ferrou, né? Me atrasei pro meu programa, vou de helicóptero embora. Foi do helicóptero embora. Daí o helicóptero não estava lá, ele pegou outro avião, daí ele foi lá, continuou o programa dele, contou a história do Messi e é isso. Daí ele ficou contando a história do Messi e do nada apareceu um leão no meio do estúdio. Apareceu um leão no meio do estúdio, começou a atacar todo mundo, daí eles pegaram o leão, jogaram ele pra fora do estúdio e continuou. Após jogarem o leão para fora do estúdio, o leão chegou neles e perguntou: pô, eu só queria usar uma tomada, por que não me deixaram usar a tomada? Tô com o celular descarregado aqui. Deixa eu pelo menos carregar meu celular um pouco, pelo menos até os 15%. Só porque eu ataquei o Messi, eu não fiz nada pra vocês. Só queria chegar ali e carregar meu celular na moralzinha assim. Poxa, qual foi? Deixa eu carregar meu celular um pouco aí, na moralzinha. Tá bom, eu vou embora, etc. Mas, por favor, só a carga. Ou vocês têm uma tomada portátil aí para poder usar enquanto eu vazo aqui, ou etc. Eu vou poder ir embora. Aí o leão, como estava fora do estúdio, porque infelizmente chutaram ele para fora, apareceu uma lagartixa, por incrível que pareça. E adivinha? Ela falava também. A lagartixa, vendo toda essa tristeza do leão, só querendo uma tomada, ela falou assim: vem, me segue que a gente vai para um lugar onde tem muitas tomadas. Só que daí, quando eles estavam indo, a lagartixa entrou numa pequena portinha que tinha numa parede. Só que o leão não conseguia entrar. Então o leão, furioso porque não estava conseguindo entrar e também não conseguia a tomada dele, ele simplesmente pulou na porta. A parede caiu, tudo que tinha ali. Aí ele ficou muito estressado e pisou em cima da lagartixa. Aí ele continuou indo, né? Só foi seguindo a vida dele. Até que do nada... Aí do nada a energia do cinema caiu e a gente teve que ir embora. Mas no final eu acabei lembrando da vergonha que eu passei. E eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa, que eu comecei a cantar o hino nacional. E todo mundo ficou me olhando. Eu fiquei com tanta vergonha, que eu fui correndo para casa. E no meio do caminho, eu de novo tropecei no cadarço do meu tênis. E de novo comecei a cantar o hino nacional. É o que eu faço quando eu fico nervosa. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando naquele filme, e voltei no outro dia no cinema para assistir de novo, porque ainda estava passando. No final do filme... E aí, o que é mais fácil? Contar a história ou falar o que é o objeto? É mais enrolado, né? O difícil é matar o leão. Pode se sentar, obrigado. Eu não via nada com o avião. Eu pensei em 70 que isso é muito mais. Sequestrar um leão.
quê? Tá. Conseguiram perceber a diferença de quando você introduz uma história em alguma coisa e quando você tenta falar aquele objeto ou só aquele determinado tema tal como ele é? Não ficou mais fácil depois que eles começaram a falar da história, eles rolaram um pouco melhor? Tem alguns vícios de linguagem ali no meio, tem algumas coisas ali que tem que ser trabalhadas, mas a gente já vai falar disso. Preparação. Como é que eu vou me preparar para um discurso? Eu conheço meu público vão ser principalmente os jurados, eu vou ter que cumprimentá-los no meu discurso. As pessoas que vão estar ali assistindo são também alunos, também pais, são diretores de escola, então o meu público é esse, que está ali no auditório. A gente vai estruturar o discurso, dividir ele em introdução, desenvolvimento e conclusão. Pesquisar e organizar as ideias. Vamos coletar as informações mais importantes sobre o tema. Vamos escrever o discurso e estruturar ele. Joga tudo no papel, depois você estrutura. E o tempo do discurso é 3 a 5 minutos. Vocês vão ter de 3 a 5. Por que tempo? Porque você tem que controlar a hora que você vai falar. Tem gente que fala mais e gente que fala menos. Se deixar, tem gente que fica fazendo 30 minutos sem parar. Então é de 3 a 5 minutos. O que acontece se você ficar com menos de 3 minutos? Cada segundo que você fica menos que 3, desconta um ponto. Cada segundo que você passa de 5 minutos, desconta um ponto. Então tem que ficar de 3 a 5. Beleza? O tema do discurso é do descarte à transformação. O óleo de cozinha como agente de mudança ambiental, social e econômica. Então temos que desenvolver um discurso para esse tema. Não é um tema difícil, é um tema que a gente está, sim, disponibilizando materiais para que vocês possam estar estudando. Foi disponibilizado todo o material já, né? Para que eles possam estar estudando esse tema e fazendo esse discurso, escrevendo ele. Combinado? Como é que funciona? Vocês vão pesquisar sobre o tema, estruturar o discurso como introdução. A introdução, ela vai levar mais ou menos de 1 minuto a 1 minuto e meio. Para ela ficar uma introdução curta e precisa. Beleza? Nela, vocês vão fazer o cumprimento geral dos jurados, uma breve apresentação sua e da sua escola. Meu nome é Luiz Paulo, tenho 33 anos e estudo na Ana Tobenagem, a escola que me veio na cabeça. Uma leve introdução do assunto a ser abordado. Estou aqui para falar sobre o assunto, né? E vai iniciar o StarTech. Aí vocês vão começar a abrir o discurso de vocês com o conteúdo, mas com a história. Isso não é obrigatório fazer, não é obrigatório utilizar o StarTech, mas é a maneira mais fácil de você transmitir essa mensagem. Combinado? Entenderam até aqui? Vai poder interagir com o público? Pode. Você só não pode levar celular, aparelhos eletrônicos. Você pode até levar a tua folha e ficar no púlpito. Esse é o púlpito. Vai ter um púlpito lá, tem gente que leva a folha, coloca e lê. Se quiser pode ler, não tem problema. Mas vocês têm que ter a consciência de que os jurados vão estar avaliando vocês na sua presença de palco, quando você está caminhando, quando você está falando, a clareza do que você está levando e a mensagem, que é o mais importante de tudo. Tem que estar dentro do tema do discurso. Entendeu? Então, se você imagina, eu estou aqui aparecendo para vocês e estou lendo todos os slides e falando só lendo. É uma coisa. Se eu estou aqui explicando, falando, é outra. Então, a perspectiva muda. Respondi? Dica, inicie com uma pergunta ou uma frase impactante. Você pode iniciar com uma frase de algum filósofo, de alguém renomado que você gosta e que você achou na sua pesquisa. Pode iniciar com ela, você fala a frase, fala o teu nome, a tua escola, a tua idade, aí começa a parte da introdução e depois chega para a parte do desenvolvimento. Antes de entrar no desenvolvimento, eu quero 2 pessoas aqui à frente, que não vieram antes. Muito bem. Não ia vir? Pode vir. Não tem problema. Tá. Dinâmica de apresentação. Você vai se apresentar para as pessoas.
como você vai fazer isso? Vai pegar o microfone, você vai vir aqui à frente, você vai olhar para todo mundo. Quem aqui tem problema de olhar para os olhos das pessoas? Vocês têm problema de olhar para os olhos? Tá. Dica: olha na testa. Vocês vão mirar uma pessoa lá naquele canto, uma pessoa aqui na frente e uma pessoa naquele canto de lá. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão chegar e vão falar assim: meu nome é Luiz, tenho 33 anos, sou do DJCI de Jaraguá do Sul, eu vou falar a escola de vocês, e vou apresentar sobre o tema. Aí vocês podem estar no descarte pela transformação, como óleo de cozinha, melhor, um tema que vier na cabeça de vocês, sobre vida saudável, esporte, enfim, qualquer coisa. O importante é vocês se apresentarem e olharem. Eu quero que vocês olhem para uma pessoa aqui, uma pessoa lá e uma pessoa lá. Porque é para vocês treinarem o olhar de vocês. Beleza? Terminou o que a gente vai fazer? Muito bem. Pode se apresentar. Meu nome é Lucas Evangelista, estudo na escola Helmut Guilherme Dove do Rio da Luz. Tu fala, vem hoje falar sobre o tema que eu estou tocando, sobre inteligência artificial, qualquer coisa. E hoje eu venho a falar sobre como a inteligência artificial é impactante nas escolas públicas. Muito bem. Só que olha só, quando tu for olhar, tu olha para ele, olha lá para a moça lá de trás, lá a última, e depois olha para lá. Só que não olha nos olhos, olha na testa e fala de novo. Mesma coisa que tu falou. Hoje eu venho a falar sobre como a inteligência artificial pode ser descrita nas escolas públicas. Muito bem. Bate palma de novo. Isso. Você está recebendo as palmas. Então tu está no teu momento. Ah, outra coisa. Eu ia falar no final, mas eu vou falar agora. Nunca termina com é isso. Beleza? Por exemplo, meu nome é Luiz, eu dei o melhor discurso da minha vida. É isso. Cara, tu deu o melhor discurso da tua vida e tu falou é isso no final? Não. Finalizo meu discurso dizendo tarará, 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 muito obrigado pela presença de todos. Aí você bate palma. Beleza? Meu, se no dia da final vocês saírem nas palmas, eu vou ficar muito bravo com vocês. Oi, meu nome é João, eu sou da Escola Antônio de Stanislau Augusto. Eu vim abordar sobre o tema do descarte e transformação do óleo de cozinha como agente de mudança ambiental, social e econômica. Obrigado. Bom, Bem próximo. bom dia a todos. Sou a aluna Yasmin Felizardo Martins, da Escola Marcos Emílio Verbini, e hoje vou abordar sobre o tema a necessidade de uma alimentação saudável e a prática de esporte na adolescência. Obrigada. Obrigado. Entenderam? Quando chegar no final, as palmas, eu vou ficar aqui recebendo elas. Vou apresentar, assim como eles apresentaram. Ou eu posso, como bem diz aqui, trazer uma frase impactante, como eu falei no slide anterior, ou eu posso começar com uma pergunta. Teve um menino, ano retrasado, que ele começou com uma pergunta, foi o Daniel, ele foi o vencedor, né? Ele começou: é sério que você não vai fazer uma viagem de final de ano esse ano? Ah, você não se programou, né? Era sobre educação financeira, o discurso dele. Ele começou com uma frase e a galera, pô, como assim? O que esse cara está falando? E aí prendeu e levou. Os primeiros 30 segundos do discurso é o que vai fazer prender a tua audiência. Então comece o mais impactante possível. Beleza? Obrigado, gente. Desenvolvimento. Passou a introdução, eu começo meu storytelling. Eu vou entrar e começar a me aprofundar no assunto conectando com a introdução. Aí eu vou entrar na parte mais técnica do discurso. Posso ilustrar ela através da história ou posso ser direto. Fica a critério de vocês. Beleza? Use citações de autores relevantes. Máximo 3. Não encham de citações, não façam 15 citações. Máximo 3. Em lugares pontuais do discurso. Pode ser na primeira frase, quando você vai apresentar.
Pode ser no meio, ou pode ser no final. Finalizo meu discurso com uma frase marcante dita por Portela. Beleza? Dê exemplos práticos de como aplicar o tema nos dias atuais ou que já foi aplicado em algum momento. Então você pode trazer exemplos para que as pessoas conectem com a sua história. Tu pode falar do exemplo do papagaio que morreu, um exemplo, né? Não é nada a ver com o tema, mas o papagaio que morreu, se alguém tiver algum animalzinho que morreu por conta daquela doença que tu falou, ela vai conectar com o tema. Então eu trago essa história para você que está com o tema das pessoas. Estava desligado? Não? E a dica, utilize o storytelling. No desenvolvimento, eu vou utilizar 2 minutos. Pode passar um pouquinho? Posso. Só que vocês têm que cuidar para não perder tanto na introdução e também na conclusão. Tá? Porque a introdução é extremamente importante. Aqui. A conclusão. Dê indícios que você vai finalizar o seu discurso. Finalizo o meu discurso dizendo o quê? Finalizo o meu discurso com uma frase dita por tal pessoa. Vamos partir para o final do meu discurso. Dê indícios que você vai finalizar ele, para que as pessoas possam já... quero ver o que ele vai falar no final. Quando você for finalizar, aqui está, nunca terminar com isso, regra número 1. E segundo, coloque emoção nas palavras. Você vai trazer emoção nas palavras durante o discurso inteiro, modulando a tua voz, a gente já vai falar disso. Mas também no final, você pode apimentar um pouquinho mais, trazendo mais emoção na palavra. Quando você quer fazer alguém, quem é que fala baixo? Tem um tom de voz mais baixo, timbre de voz? Tá. Quando você for dar mais entonação em alguma coisa que você quer dar, que você quer frisar, você aumenta o tom de voz. Você força um pouquinho mais ele e fala: eu gostaria de falar sobre hoje o Cristiano Ronaldo. Ele se lesionou aquela... Se você fala mais alto aqui, eu timbre de voz mais alto, aí vocês vão fazer o contrário, vocês vão diminuir a voz. Mas aquela vez, se ele tivesse feito tal coisa. Porque quando eu altero meu tom de voz normal, as pessoas prestam mais atenção em mim. Beleza? E a chamada para ação. Você vai finalizar o discurso. Convido a todos a refletirem sobre dito, ou você vai fazer um resumo do seu discurso e vai fazer uma chamada para ação. Vai botar uma sementinha na cabeça da pessoa para que ela lembre do seu discurso depois, principalmente os jurados, que eles vão dar as notas. Se ele for lembrar do discurso do Luiz, ele tem que lembrar que o discurso do Luiz falou de tantas toneladas de óleo que foram recicladas, ele vai lembrar daquilo. Então sempre tem que colocar uma sementinha na cabeça das pessoas para que elas possam lembrar do seu discurso. Sempre tem alguma coisa mais marcante dentro do discurso sempre. Beleza? Alguma dúvida até aqui? E nunca terminar com isso. Eu sempre falo isso aqui porque é muito importante. É muito importante não terminar assim. Muito obrigado pela atenção de todos e acabou, não falo mais nada. Se ficar muito nervoso, respira com mais calma, mais tranquilo. Antes de você entrar para dar o discurso, você faz a respiração aqui, ó. Dá uma acalmada no coração, na mente, fica tranquilo. Pode, como é que era? Quadrática, respiração. Respiração quadrática, o nome. Você puxa o ar, faz todo mundo. Você puxa o ar em 4 segundos, assim, ó. Segura durante 4 segundos e solta durante 4 segundos. Vai dar mais uma acalmadinha. Também tem uma outra para você se acalmar. Põe a mão na cabeça assim, ó. Bate. E a outra mão tu mexe aqui, ó, no peito. Uma tu bate, outra tu mexe. Agora faz o contrário. Mexe em cima e bate do lado. Isso também dá uma acalmada e faz o seu cérebro pensar nos 2 lados. Beleza? Tempo para encerrar o discurso de 1 minuto a 1 minuto e meio. Qual que é o ideal? Se eu conseguir terminar ele com 4 minutos e meio, é um tempo show, perfeito. Eu utilizei quase todo o meu tempo e não corri risco de passar ele. 3 minutos e meio também pode, só que quanto mais tempo tu tiver, significa que o teu discurso está mais rico, né? Tem mais informação. Mas não é uma regra, porque pode ser um discurso mais curto também com ele mais direto. Então fica dentro de 3 a 5, sem correr riscos. Então fica numa zona de conforto ali,
aonde, né, Francisco? Aonde você não passe. Eu tive a Francisco porque ano passado ele se empolgou demais no discurso e passou, acho que, uns 20 segundos, né? 12. Conclusão. Tá. Técnicas de gravação de vídeo. A gente vai variar o tom de voz para poder editar o ritmo do meu discurso. Você já viu jogador de futebol que ele tem hora que ele está correndo, tem hora que ele está trotando, tem hora que ele está caminhando? Mesma coisa. Você vai correr, trotar ou caminhar. Não significa que você vai falar mais rápido, mas você pode sim dar uma pequena acelerada na tua voz ou modular ela, como eu falei, subir ou descer o tom. Controle de ritmo, ajuste a velocidade para facilitar a compreensão e criar impacto. Eu não posso falar muito devagar, senão começa a dar sono nas pessoas. Mas eu também não posso falar muito rápido, se ninguém vai me atender depois. Entendeu? Ajuste o seu texto dando ênfase às palavras mais importantes. Vocês vão escrever o texto de vocês, eu vou dar uma dica para vocês. Primeiro, não escrevam o texto na IA. Não peça para a IA fazer o texto. Escrevam um texto de vocês escrevam e utilize a IA para aperfeiçoar ele. É diferente de você pedir para a IA fazer o texto do que você pedir para ela poder aperfeiçoar. Eu estruturo todo o meu discurso com as minhas palavras, porque eu vou aprender o discurso e o que eu escrevi é mais fácil de eu aprender, para decorar. Eu sempre digo, não decore, aprenda. Porque se você decorar, você esqueceu uma palavra, o que acontece? Você trava. Você tem que rebobinar a fita até chegar naquela palavra para poder seguir o... Rebobinar a fita é pedra, né? Vocês não sabem o que é rebobinar a fita, né? Antigamente, Voltar no vídeo. Antigamente a gente gravava as músicas na fita e aí tinha que rebobinar com a caneta, botar ela para trás para escutar de novo. É manual o negócio. Então vocês têm que fazer isso para poder voltar a tua linha de raciocínio. Então, se você aprende, você esqueceu uma palavra, o que você faz? Não, se você aprendeu o discurso, esqueceu uma palavra, você improvisa, você troca a palavra e segue o baile. Linguagem corporal, os gestos falam ou não? Sim. Tá, todo mundo esfrega a mão assim, ó. Esfrega com a mão aberta, no microfone. Esfrega bem. Esfrega. Esfrega. Coloca a mão na testa. E eu falei na testa, coloquei a mão no pescoço. Por que vocês não colocaram a mão na testa? Mas eu falei na testa. Então, o gesto às vezes fala mais do que as palavras. Então, se eu estou falando alguma coisa alta, ela é alta. Eu consigo mexer mais alto aqui, ó. Ela é alta. Se eu vou que ela é baixinha, uma coisa baixa. Se ela é pequena, ela é pequena. Se eu vou falar que são 3 coisas importantes, a primeira, segunda, terceira, estou sempre mostrando. Cuidado para o teu visual não passar na frente do teu rosto. Sempre ao lado, na altura do peito. E se é algo muito importante, aí eu aqui. Porque vocês vão olhar para minha mão. E eu estou falando. Se eu estou falando aqui, eu estou fazendo gesto com a mão esquerda. Por quê? Estou conectando com o público de lá. Se eu estou caminhando, eu estou caminhando olhando para frente. Eu não estou caminhando assim, e nem caminhando assim. Estou caminhando olhando para frente e contando os passos. Cheguei desse lado, estou com a mão direita. Conversando com o pessoal lá e olhando para cá. Não tem problema. Eu vou para o meio, olhando para frente, sempre caminhando olhando para frente, e vou ficar aqui, gesticulando hora com essa mão, hora com essa mão para conversar com todos. Beleza? Cadê o meu passador? Obrigado. Contato visual. Estabeleça e mantenha contato visual para engajar o público. De novo, tem problema em olhar no olho das pessoas? Olha na testa. Mira na testa da pessoa que você não vai perceber que está olhando na testa pela distância. Então eu coloco algumas pessoas pontuais na minha plateia, uma pessoa no meio, uma pessoa do lado e outra do lado, e eu vou frisando olhando para ela. Eu não preciso olhar para todo mundo. Eu passo o olhar assim, mas eu estou olhando para ele. Aí eu vou voltando para lá, estou olhando para ela. E assim vai. Sempre olhando na testa.
clareza e precisão. Fale claramente. Vou falar claramente. A gente vai fazer algumas técnicas. Tem uma técnica muito importante que depois eu ia falar, que era da caneta. A técnica da caneta. Alguém tem uma caneta aí, não? Vem cá, a caneta tua vem aqui. Vem cá, você. Ó, seja expressão facial. Se eu estou falando alguma coisa que eu estou triste, a minha cara vai estar triste. Se eu estou falando alguma coisa feliz, a minha cara está feliz. Se eu estou falando a morte de alguém, eu estou triste. Se eu estou falando que eu participei do campeão mundial, o Hexa, eu estou feliz. Porque o Brasil ganhou. Então, sempre no teu discurso você vai ter essa modulação de expressão facial. Técnica da caneta, que vai falar o seguinte. Coloca o tema. Tema aqui. Tu vai ler o tema para nós em voz alta, olhando para eles. Vê, normal. No caso, ela tem que ler. Pode ler. Pode ler. Do descarte à transformação. O óleo de cozinha como agente de mudanças ambiental, social e econômica. Agora ali em cima. Preparação. Conheça o público. Entenda quem é a sua audiência para adaptar seu discurso. Estruture o conteúdo. Divida o discurso em introdução, desenvolvimento e conclusão. Pesquise e organize. Coleta e organize informações relevantes. Tempo do discurso, de 3 a 5 minutos. Tá. Essa caneta limpa. Pode colocar bem. Assim. Agora lê. Pode ler. Confia. Respira. Deu tema, confia. Respira. Descarte e transformação. Vai. O óleo de cozinha como agente de mudança ambiental, social e econômica. Segue. Preparação. Conheça o público. Entenda quem é a sua audiência para adaptar seu discurso. Estruture o conteúdo. Divida o discurso em introdução, desenvolvimento e conclusão. Pesquise e organize. Coleta e organize informações relevantes. Tempo de discurso, 3 a 5 minutos. Muito bem. Agora lê sem a caneta. Do descarte à transformação. O óleo de cozinha como agente de mudança ambiental, social e econômica. Preparação. Conheça o público. Entenda quem é a sua audiência para adaptar seu discurso. Estruture o conteúdo. Divida o discurso em introdução, desenvolvimento e conclusão. Pesquise e organize. Coleta e organize informações relevantes. Tempo do discurso, 3 a 5 minutos. Melhorou a dicção dela ou não? Então, uma técnica simples que você pode fazer. Fala o teu discurso com a caneta na boca, depois tira e faz o discurso. Vai melhorar, vai aclarar a tua voz, vai limpar ela, né? Combinado? Obrigado. Tem a técnica também da língua. Você fica também ajuda. Mas isso é meio de fazer assim, né? Isso já foi, linguagem corporal, gestos, clareza. Tá. Então a expressão facial entenderam, né? Se eu estou falando uma coisa, eu estou feliz, que é algo feliz, eu estou sorrindo. Se é algo triste, eu estou triste. E sempre fazer com que a minha voz acompanhe a minha expressão facial. Se eu falo alguma coisa triste, eu posso até baixar um pouquinho mais o tom de voz, porque dê clareza aqui. Tá. Aqui a gente já fez. E a dica da emoção, agora precisa do tablet, cadê? Preciso de 2 pessoas que não participaram. Deixa eu subir o carro. Tá. Ó. Esse aqui é mais um exemplo do storytelling. Você vai ler esse texto aqui
para eles, que é um texto que é de um funeral. Então você vai ter que fazer uma expressão facial. Se você rir, o cara vai ficar bem triste com você. Então, você vai se apresentar. Boa noite, pessoal. Meu nome é. Bom dia, no caso. E aí tu vai ter quantos anos? Tudo bom? E hoje nos reunimos com vai falar ele, colocar o que era antes. Beleza? Pode começar, olhando para todo mundo, aqueles 3 pontos fixos, olhar na testa da galera e vai. Bom dia a todos, eu me chamo Amanda, eu tenho 17 anos e hoje eu queria falar um pouco sobre um discurso. Hoje nos reunimos com o coração pesado, mas também com um profundo sentimento de gratidão. A JJ nos deixou e com ele parte de nossa história. A JJ foi mais que um nome, foi presença, foi força, foi inspiração. Alguém que soube marcar sua passagem pela vida com respeito, trabalho e afeto. Em cada gesto, em cada palavra, havia integridade. É difícil dizer a Deus alguém tão único, a ausência pesa. Mas o que ele nos deixa é eterno. O exemplo, os valores dos momentos. A JJ nos ensinou que o mais importante não é o tempo que passamos aqui, mas o impacto que deixamos nos outros. E esse impacto ele deixou em todos nós. Que ele descanse em paz e a nossa lembrança mantenha vivo em tudo o que fazemos. Tá. Sem palmas agora, depois. Hoje nos reunimos com um coração pesado, mas também com um profundo sentimento de gratidão. A JJ nos deixou e com ele parte de nossa história. A JJ foi mais que um nome, foi presença, foi força e foi inspiração. Alguém que soube marcar sua passagem pela vida com respeito, trabalho e afeto. Em cada gesto, em cada palavra, havia integridade. É difícil dizer a Deus alguém tão único. A ausência pesa, mas o que ele nos deixa é eterno. O exemplo, os valores, os momentos. A JJ nos ensinou que o mais importante não é o tempo que passamos aqui, mas o impacto que deixa nos outros. Esse impacto ele deixou em todos nós. Que ele descanse em paz e que a nossa lembrança mantenha vivo em tudo que fazemos. Bem, agora falei isso. Eu me lembro de um dia simples. A JJ estava sentado sobre aquela árvore grande, a mesma onde tantos de nós já conversamos com ele. O sol descia devagar e ele dizia com aquele olhar calmo: o tempo só vale a pena se for dividido com quem a gente ama. Naquele momento, sem grandes gestos, a JJ nos ensinava o que era viver de verdade. Hoje, com o coração pesado, mas com um profundo sentimento de gratidão, estamos aqui para lembrar quem foi a JJ e de tudo que ele nos deixou. A JJ foi mais que um nome, foi presença, foi força e foi inspiração. Era o tipo de pessoa que fazia diferença, simplesmente estando ali. Com a sua maneira tranquila, mais firme, ele construiu confiança, amizade e respeito. Ele não precisava levantar a voz para ser ouvido, porque ele falava com verdade. Não buscava aplausos, mas deixava pegadas profundas por onde passava. É difícil dizer a Deus alguém tão único. A ausência dói, mas o que ele nos deixa é eterno. O exemplo, os gestos, os conselhos simples e certeiros. A JJ nos mostrou todos os dias que é viver mais do que estar presente. É tocar vidas. E ele tocou as nossas. Hoje dizemos adeus, mas também dizemos obrigado. Obrigado por cada momento, por cada ensinamento silencioso, por cada vez que nos fez sentir em casa, mesmo num dia difícil.
que a JJ descanse em paz e que o seu legado de sabedoria, de afeto e de verdade continue vivo em nós. Agora sim, as palmas. Qual conectou mais? Primeiro ou segundo? Segundo? A gente trouxe a história dele, né? Quem é JJ? JJ é um nome fictício que eu criei da pessoa que morreu, tadinha. Então, quando você for fazer esse discurso, é só para vocês perceberem quando você dá o discurso sem o storytelling e com o storytelling, para que você possa trazer isso em qualquer coisa. Um discurso que vocês estão fazendo, um funeral, um discurso de vitória. Você vê que, por exemplo, os políticos, quando vão dar um discurso, que eles querem o voto das pessoas, o que eles fazem? Lá na minha infância, quando eu era pobre, eu morava com a minha mãe, com o meu pai, a gente comia feijão batido com farofa, era tão gostoso, meu. Ele vai contar a história dele, vai romantizar tudo, e hoje eu estou aqui para representar vocês, com o voto de vocês, a confiança de vocês, para poder levar a voz do... O cara vai trazer a história para poder pedir alguma coisa. É sempre assim. Então, no discurso de vocês, tem que fazer isso. Romantizem a história de vocês. Beleza? Próxima. Esse aqui já é um discurso de conquista, um discurso alegre. Tem que ser uma pessoa alegre, que é elegante. Hoje eu não estou apenas segurando uma chave, estou segurando um sonho que começou há muito tempo, talvez numa conversa de infância, num caderno de metas rabiscados, às pressas ou numa madrugada em que parecia impossível. Essa cena não é só feita de tijolos, concreto e pintura fresca. Ela é feita de sacrifício, de esperança, de noites em claro fazendas em contas, e de talvez meio escrever e de só mais um pouco. Ela é feita de não desistir, de cada vez vai dar certo, que eu repetir em silêncio, de cada apoio que recebi, dos que me escutaram, dos que me torceram, dos que me acreditaram, dos que me duvidei, do que eu mesmo me duvidei. Ao entrar aqui pela primeira vez, como foi respirar fundo depois do meu muito tempo submerso, como abrir uma porta para dentro de mim mesma e finalmente ouvir: você conseguiu! Essa casa é mais do que um teto, ela é um abrigo para minha história. Ela vai guardar meus dias bons, meus dias difíceis, meus silêncios, as minhas gargalhadas, vai ouvir músicas altas num sábado e talvez algumas lágrimas num domingo qualquer. E tudo bem, porque agora é meu lar. Obrigada a todos que fizeram desse caminho. Se hoje eu posso girar essa chave, é porque nunca estive sozinho. Bem-vindos, aqui começa um novo capítulo que esteja cheio de vida, paz e gratidão. Palmas. Então essa é a história da primeira chave, a primeira casa que a pessoa comprou. Agora, a gente vai colocar um pouco de datas na história, para que vocês vejam como muda a perspectiva quando tem uma data.
Possivelmente, quando ela falar a data, a sua memória vai lá naquela data, o que eu estava fazendo naquela época? Então, vocês vão ver que vai começar a puxar. Dê um pouquinho mais devagar, tá? Vai. O discurso, a primeira chave. Em agora, de 2019, eu andava pelas ruas com um fone de ouvido e um caderno de anotação. Tinha mais dúvidas do que certezas, mas escrevi numa página: meta para comprar a casa até 2024. Parecia distante, vieram os cortes, as contas apertadas. Isso não vai dar certo. Mas também vieram só mais um mês. Você consegue. Os amigos que ficaram à fé nunca saiu de mim. Então, no dia 5 de abril de 2025, eu assinei um contrato. No dia 15, recebi a chave. Hoje eu estou aqui, dentro, vivendo. Essa casa é mais do que uma conquista. Ela é a prova de resistência, de foco e de gratidão. Cada parede foi sonhada, cada centavo suado, e agora cada centavo vai guardar histórias novas. Obrigada a todos que fizeram parte disso. A chave está na minha mão. É o meu lar. Começou. Palmas. Notaram a diferença, não? De uma história para outra também? Não, calma. Quero dar um exemplo. Ó, no primeiro discurso, ela falou sobre storytelling. E depois ela falou como storytelling. Obviamente que elas estão vendo a primeira vez esse texto, então é difícil colocar um pouco mais de emoção, mas quando tu vai falar o texto, por exemplo, essa casa, ela não é só feita de tijolos, concreto e pintura fresca. Aí tu fala, essa casa, ela não é feita só de tijolos, concreto e pintura fresca. Ela é feita de muito amor e dedicação daquilo que eu trabalhei com o meu suor para construir. Muda? Então, sempre que vocês forem falar no discurso de vocês, frisem essas palavras e aquelas que vocês grifarem, ou até pedem para o chat GPT grifar as palavras mais importantes do teu discurso, você coloca a emoção nela, você acelera um pouquinho, você diminui o tom de voz, você fecha um pouquinho mais o olho, faz aquela expressão e incorpora. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da apresentação, espero que eu possa ter colaborado com vocês. Se alguém tem alguma pergunta. Eu posso ter colaborado para aparecer na célula inteira. Que eu possa ter colaborado com vocês. Se tiverem alguma dúvida, através da Janete, a gente pode tirar essa dúvida, já sei à disposição de vocês. E agora, se ficou alguma dúvida, alguém tem alguma colocação a fazer? Eu posso fazer tirar uma dúvida como mãe? O texto é montado pelo aluno e auxiliado pelo professor, tanto na montagem, tem um auxílio da escola. Com certeza. Porque são vários competidores da escola. Então, os professores auxiliam dentro da escola mesmo. Exatamente. Eles procuram os professores para tirar as dúvidas, para melhorar o texto, né? E aí os professores auxiliam ele. Passou para a etapa regional, saiu o representante, aí é a nossa responsabilidade. Daí a gente pega o aluno e faz o treinamento dele mais profissional, mais profundo, né? Desculpa, mãe, escola municipal. Sim. Só para eu complementar bem rapidinho, nas escolas municipais, os professores realizam a produção de texto com todos os alunos. Depois perguntam quem quer participar da seletiva, porque não é obrigatório, né? Depende do aluno. Então, quem quer participar? Vem 5 por turma, 3 por turma, e a gente organiza a seletiva interna da escola. Selecionado um aluno por escola, que são 20 escolas, aí é que vamos para essas semifinais que eu falei no início, a final. Bom. Uma das minhas dúvidas é que, tipo assim, se eu tenho um parente da família que tem mais essa facilidade de falar em público, essas coisas, tipo, pedir auxílio para ele. Deve.
aperfeiçoar na sua oratória? Tem livros. Eu posso passar as referências depois que eu leio para a Janete, de alguns livros. E eu estudo bastante através também do YouTube. Procura alguns vídeos sobre oratório, sobre palestras sobre oratório, e aí tem bastante conteúdo. Tá? Mas eu passo a referência dos vídeos para você, Janete. Mas tem muitos vídeos no YouTube sobre oratória, com dicas de postura, de impostação de voz. Inclusive ali a Maria Eduarda, a forma, o nosso gesto, o nosso corpo fala durante a nossa oratória. Né? A gente tem que cuidar do nosso gesto. Então existem muitos vídeos sobre isso, como se portar, o gesto da mão, o olhar. Dá para encontrar muito material hoje, né? Sim, tem alguns palestrantes de oratória que vêm para Santa Catarina para palestrar. Um deles é o professor de oratória. É um cara que é de São Paulo, que ele vai vir para Balneário Camboriú ministrar uma palestra. Só que daí é uma oratória mais profissional para quem quer dar cursos, né? Aí ele tem esses conteúdos ali também no YouTube, no Instagram, você consegue achar bastante coisa. Mas os livros que eu vou passar também é bem legal. Artigo de opinião e parecer pode fazer uma adaptação e aí ficasse um pouco mais claro qual gênero a ser seguido. Eu vou responder pela secretaria, Luiz. Desde a primeira edição que eu acompanho, na verdade eu acompanho desde a 4ª edição, né? Estamos na 7ª já. Não havia um gênero textual definido pela JCI. Eles falam do texto para a oratória, para o discurso. E a gente vem combinando o artigo de opinião com vocês. Mas quando você traz o artigo de opinião para o discurso, você pode também trazer adaptações. Só cuidar, como disse o Luiz, 3 referências já está bom. A gente vai ter uma formação semana que vem, o dia todo, a gente vai falar da oratória. O artigo de opinião ele traz a tese, está dentro da proposta do que a JCI quer. Mas na hora de adaptar para o discurso, pode fazer alguns ajustes aí, tá? Exatamente. No YouTube vocês podem procurar o TEDx, porque ali o TEDx ele é uma metodologia, existem livros escritos pelo cara que criou o TEDx, e lá vocês aprendem muitas técnicas, não só de oratória, porque oratória é uma parte de algo que vocês podem usar para tudo, mas o TEDx, por exemplo, vai te ensinar todas essas questões que o Luiz ensinou e mais profundo ainda. E o legal é que lá tem palestrantes de vários temas, então vocês adquirem conhecimento também sobre os temas. E nós temos uma campeã mundial de oratória, que é a Lena Souza. Então vocês podem procurar também, porque ela traz muita informação e dicas sobre oratória. E ela trabalha com oratória. Pegando o gancho da Camila, dentro da JCI, nós temos um concurso interno de oratória e de debate. Só que diferente do oratório nas escolas, o nosso oratória da JCI, ele vai até a etapa mundial. Então, ele passa do nacional para das Américas, e o campeão das Américas passa para o mundial. E a Lena Souza foi uma das campeãs mundiais de oratória que nós temos dentro da JCI. Ela é de Joinville, né? Tem ela e a Bruna, né? Que é de Marechal Cândido Rondon. São as 2 pessoas que a gente tem como referência que foram campeões de mundial de oratório. E a Débora, que agora foi representar nós, a JCI em Honduras, ela ficou campeã nacional de oratório e ficou em terceiro em Honduras, como terceira melhor oradora da América. Tá? Então nós temos algumas referências dentro da organização. Alguma dúvida mais? No mundial, falar nosso idioma mesmo. Não, mundial é inglês. Mas o oratório é só nacional. O oratório de vocês, eu falei, é só nacional. O nosso que passa para. No das Américas, tu pode falar em espanhol, mas no mundial é inglês. Luiz, eu podia passar para o Francisco, deixar ele fazer uma fala aqui dos nossos alunos. O Francisco é uma pessoa que anda sempre conosco, né, na JCI, e sempre está vivenciando alguns momentos dentro da organização. E a gente se espera que ele entre na organização, assim como vocês, quando completarem 18, 19, enfim, no momento certo que vocês entrem também aproveitem a JCI para poder se desenvolver. É muito importante ressaltar sobre a questão das premiações, tanto do município quanto do Estado, que nunca foi
eu digo que nunca foi tão fácil de ter uma faculdade paga, 50% de bolsa, e um curso de inglês, apenas para você se desafiar e falar em público. Então, poxa, vale a pena você tentar, vale a pena você... O não você já tem. Então você treina, se prepara, vai dar o teu discurso. E nada melhor que quem está no ensino médio, sair do ensino médio já engatilhado numa faculdade que é uma das melhores faculdades financeiras da cidade. Então a gente veio, teve toda uma negociação com a Católica para poder conseguir essa bolsa, é um esforço que nós fazemos como voluntários no JCI, para que a gente possa beneficiar vocês, para que vocês possam se desenvolver, um dia talvez fazer parte do JCI ou não, isso vai a critério de cada um, mas que sejam pessoas boas dentro da nossa cidade. Nós precisamos de pessoas que se desenvolvam e que nos representem dentro da nossa cidade. E o Oratória faz parte disso. De repente aqui tenha futuros vereadores, futuros deputados, futuros presidentes, a gente não sabe. Então, a nossa principal ideia do Oratória é fazer vocês se desenvolverem. E a gente faz do fundo do nosso coração. Então, desde já, eu deixo agradecimento em nome da JCI e nós nos colocamos à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Tá? Muito obrigado.